você faria se você tivesse bilhões na conta? Comprar uma ilha, um iate, talvez um time de futebol? Pois os verdadeiros magnatas estão olhando para um outro tipo de luxo. Eles estão comprando, literalmente, o deserto. É isso mesmo, é o deserto. Não é um capricho, nem mais uma daquelas loucuras que os ricos fazem. É um movimento muito estratégico. No século passado, quem controlasse as terras com petróleo estariam confirmando uma riqueza geracional absurda. Hoje, quem está comprando o deserto está fazendo a mesma coisa. Está conseguindo dinheiro por gerações e gerações. O objetivo por trás disso, além do lucro, obviamente, é o controle. O controle sobre você. Vem comigo que eu vou te mostrar o que tá rolando. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro de toda a loucura que tá rolando no mundo e que você não faz nem ideia. Por décadas, o deserto foi visto como algo inútil. Terras secas, sem comida, sem gente, sem vida. Mas, ironicamente, é exatamente essa ausência de vida que o torna perfeito para bilionários. No deserto, não há vizinhos para reclamar, não tem cidades para negociar. E nele, tem uma pequena coisa que atualmente pode e com certeza vai trazer uma quantidade de lucro absurda para quem usufruir. Sabe o que é? O sol. É isso mesmo. No deserto, o sol não tira férias. Não tem tempo nublado ou falta de luz solar. Essa característica peculiar vai trazer um resultado absurdo. É um espaço infinito para erguer mega projetos de energia limpa ou cidades inteiras sem ser baseadas na utilização de petróleo. Parece perfeito, né? Energia limpa, sol infinito, um planeta salvo. Quase como uma propaganda da ONU. Mas aqui tá um detalhe que eles não colocam nesse comercial. Essa energia não vai ser sua, não vai ser nem de nenhum país. Ela vai ter um dono, e o dono não é o governo nem a humanidade. É um bilionário. É um bilionário que está sentado a milhares de quilômetros de distância, decidindo quanto vai custar a sua conta de luz. É aí que começa o problema. E isso não é uma distopia, é a realidade que já está sendo comprada, hectare por hectare, duto por duto, cabo por cabo, tudo lá no meio do deserto. Para a gente entender o que está acontecendo, a gente tem que olhar para onde isso tudo começou. E começou lá no meio do nada, no interior da Austrália. Lá em 2019, um projeto chamado Sun Cable ganhou o status de o projeto mais importante do país pelo governo da Austrália. O objetivo é basicamente construir a maior usina solar do mundo, em Powell Creek, no deserto de Barkly, numa área de 12 mil hectares, que é basicamente o tamanho da cidade de Paris. A ideia ela é muito clara, aproveitar o deserto australiano com sol praticamente o ano inteiro para produzir energia, através da energia solar, e exportar uma parte disso diretamente para Singapura, que é uma ilha que fica mais ou menos próximo. A ideia é utilizar um dos maiores cabos submarinos já planejados para ligar a Austrália até o país ilha no sudeste asiático. Seriam basicamente 4.300 quilômetros de cabo subterrâneo passando por baixo do Mar do Timor e do Oceano Índico. O preço dessa brincadeira? 30 bilhões de dólares australianos. No papel, um projeto para salvar o planeta e ainda produzir energia limpa para um país como Singapura é excelente. Na prática, quem comprasse esse deserto controlaria o botão de liga e desliga da energia de um país inteiro. Eu não sei se você sabe, mas Singapura é um dos países mais estratégicos do mundo e um dos poucos que rivalizam com a China em termos de manufatura de microchips. Então, quem tivesse esse poder, iria ter o poder de influenciar no mundo inteiro. Esse poder já tem um dono, na verdade. E é óbvio que esse dono é um bilionário. Um bilionário da tecnologia que já controla milhões de linhas de código, chamado Mike Cannon-Brookes. Ele é basicamente cofundador da Atlassian, uma empresa avaliada hoje em dia em mais de 40 bilhões de dólares. Pensa nisso. Enquanto os governos brigam em conferências climáticas, bilionários australianos decidem sozinhos para onde vai a energia do futuro. E como uma das regiões que mais se expande no mundo, a Ásia também não está de fora quando olhamos para a compra de desertos por bilionários. Do outro lado do mundo, na Índia, existe um deserto salgado que se estende até a fronteira com o Paquistão, chamado de Rann-de-Kutch. O grupo Adani Green Energy está erguendo nessa região o que promete ser o maior parque renovável do planeta. Esse grupo já é a maior empresa de energia renovável da Índia e agora ela controla 538 mil quilômetros quadrados de terra árida, 5 vezes o tamanho de Paris. O custo estimado é de dezenas de bilhões de dólares e a capacidade total de produção energética vai ser o suficiente para abastecer 20 milhões de lares. Mas aqui, de novo, tem um pequeno detalhe bem sombrio. Esse projeto fica a poucos quilômetros do Paquistão, em uma das fronteiras mais militarizadas do planeta.
E o dono da empresa Adani Green Energy já foi acusado de subornar autoridades e de se beneficiar de decisões governamentais obscuras. A empresa dele atualmente vale quase 20 bilhões de dólares e a cada dia mais está expandindo seu poder sobre o controle energético asiático. Ou seja, é mais do mesmo, mais um bilionário que está aumentando as suas garras em toda a energia asiática para ganhar cada vez mais bilhões. Ou seja, a gente está diante de um bilionário que, além de controlar a energia limpa e não ter medo nenhum de usar sua influência política e subornar autoridades, pode estar criando agora uma arma geopolítica em plena região de conflito nuclear. No fim, o que esses projetos revelam é algo bem simples. O sol, o deserto, que sempre foi de todos, está basicamente sendo privatizado. Esses painéis solares não são só placas brilhando no meio do nada, são os cofres do futuro. Cada hectare comprado por um bilionário hoje significa que amanhã a conta de luz da sua casa pode depender da boa vontade de um homem a milhares de quilômetros de distância. Não é sobre energia limpa, é sobre transformar a necessidade mais básica da civilização moderna em um produto de luxo. E se no passado o petróleo foi usado para ditar guerras e alianças, agora imagine o que pode acontecer quando um cabo invisível que cruza o oceano se tornar a artéria principal e vital de energia de um país inteiro. É um prato cheio para um controle absoluto de uma nação, você não acha? E se você acha ruim os bilionários quererem controlar e vender a energia do futuro para esses países, imagina quando você descobrir que eles não querem só isso, mas também querem decidir onde você vai viver, trabalhar e até sonhar. É exatamente isso que está acontecendo nesse momento nos desertos dos Estados Unidos. Não acredita? Vem comigo que eu vou te mostrar isso agora. Eu tenho certeza que você conhece o Bill Gates. O fundador da Microsoft está entre os homens mais ricos, poderosos e revolucionários do mundo, com diversas inovações, melhorando todas as áreas que você pode imaginar. Ele começou com a empresa de software, mas hoje o Bill Gates está presente em todos os setores que você pode imaginar na indústria. E a próxima empreitada dele é entrar para esse grupo seleto de pessoas que são donas de terras no deserto. Em 2017, a imprensa americana descobriu que uma empresa chamada Belmont Partners, que é na verdade ligada ao fundo de investimento pessoal de Bill Gates, tinha comprado quase 25 mil acres no deserto no Arizona. O preço? 80 milhões de dólares. A ideia do Bill Gates é basicamente construir uma cidade inteligente chamada Belmont. Imagina isso, um deserto vazio que de repente vira uma cidade de 80 mil casas, com escolas só de tecnologia e inteligência artificial, fábricas de ponta, avenidas cheias de carros autônomos e quilômetros de parques verdinhos no meio da areia. O mais incrível vem agora. Tudo isso seria alimentado pela produção de energia solar que seria captada no meio do deserto. Afinal, a cidade ela está localizada no meio do deserto. Parece um cenário de um filme de ficção científica, não é? Mas não se engane, essa cidade ela não foi feita pensando em você. Ela foi feita para quem pode pagar o ingresso. Um condomínio futurista no meio do nada, onde cada regra, cada rua, cada gota de água pertence ao Bill Gates. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar a grande reviravolta dessa cidade. Porque o Bill Gates não é o único bilionário que quer fazer uma cidade futurista no meio dos Estados Unidos. Aqui eu vou te dar mais 3 nomes. Laurene Powell Jobs, a esposa do Steve Jobs, fundador da Apple. Mark Andreessen, fundador do principal fundo de investimento dos Estados Unidos. E Reid Hoffman, fundador do LinkedIn. Esses 3 bilionários têm combinado quase 20 bilhões de dólares e vinham comprando terras em segredo no norte da Califórnia. O projeto foi batizado de California Forever. Eles já haviam gasto quase 1 bilhão de dólares em mais de 50 mil acres de terras áridas perto de São Francisco, quando todo esse trama foi desmascarado por um jornal americano em 2023. Eles chamaram o projeto de California Forever, uma cidade verde, inteligente, sustentável, um marketing perfeito. Mas aí veio a bomba. Os moradores que moravam em volta descobriram que as terras tinham sido compradas em segredo por empresas de fachada ligadas a bilionários do Vale do Silício. De repente, as famílias que já viviam lá perceberam que agora elas estavam cercadas. O deserto, em volta de suas casas, já não eram mais deles. Era de uma sociedade secreta de magnatas que planejavam erguer uma cidade futurista, só que sem contar nada para ninguém. De novo, assim como Bill Gates, isso parece uma coisa excelente. Na teoria, é uma cidade única, completamente sustentável, completamente verde e autossuficiente. Parece sim uma coisa excelente, certo? Errado. O objetivo dos bilionários com esses empreendimentos futuristas e completamente utópicos é a criação de um condomínio fechado em escala continental. A verdade é que o que eles estão construindo não são cidades, são mundos paralelos.
Arcas modernas erguidas no meio do nada por um grupo seleto que não quer dividir futuro com você. Enquanto 99% da humanidade vai disputar água e pagar muito caro por energia, o 1% vai estar no deserto, vivendo nesses condomínios futuristas, com uma energia infinita e carros que nunca vão ter que enfrentar trânsito. E você vai assistir de fora, pela tela do celular, enquanto eles literalmente constroem um planeta particular dentro do nosso. Enquanto milhões enfrentam apagões, secas e aluguéis impagáveis, eles desenham metrópoles privadas com energia infinita, água dessalinizada e carros que se dirigem sozinhos. É como se a elite estivesse construindo arcas modernas, não para salvar a humanidade, mas para salvar apenas um grupo seleto de pessoas, um grupo de pessoas onde o dinheiro fala mais alto. No fundo, a compra de terras desérticas e separação entre pobres e ricos são a mesma coisa. A privatização do nada. Esses bilionários e fundos não estão apenas comprando areias ou deserto. Eles estão comprando os canos, os cabos e todos os hectares que vão decidir quem terá energia e quem terá água, e quem ficará no escuro e quem ficará na seca. Eles estão expandindo cada vez mais o seu controle sobre a população mundial. Pode até parecer besteira, mas quem controlar a energia no mundo vai sim te controlar. E aí vem a pergunta que ninguém faz. Se no século XX o petróleo derrubava governos e criava impérios, o que os desertos vão provocar no século XXI e XXII? O deserto está deixando de ser um lugar vazio. Ele virou a usina solar, a cidade futurista e até a rota de energia internacional. Enquanto você se preocupa com a conta de luz no fim do mês, tem gente comprando a própria fonte de luz. Enquanto países brigam por fronteiras, tem bilionários traçando cabos de milhares de quilômetros pelo fundo do mar. O futuro pode não ser decidido em parlamentos, mas em contratos privados assinados em salas de reunião. E se no século XX foi dominado pelo petróleo, o século XXI pode ser comandado por quem já está comprando o ouro invisível dos desertos, energia solar. O que você acha? Você acha que essa é uma conversa completamente maluca? Será que os bilionários estão salvando o planeta com isso ou comprando o nosso futuro? Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo.